Porta-voz, boa noite, tudo bom? Ingrid, do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. Eu queria saber se está decidido que o presidente será o líder da nova sigla que ele pretende fundar, ou se, de repente, será o Flávio, o filho dele. E eu também queria saber se o presidente comentou o motivo de adiar a entrega da reforma administrativa. Bem, com relação à tua primeira pergunta, o presidente Bolsonaro participará, como é sabido por vocês, da convenção do futuro partido Aliança pelo Brasil na próxima quinta-feira, na parte da manhã. E destacou que está disponível a ajudar na construção dessa legenda em prol do povo brasileiro e do novo projeto político para o país. Há pouco nós estávamos conversando e ele destacou que, embora colocando-se à disposição, ele vê algumas dificuldades em sendo presidente, ou seja, líder do poder executivo, também levar adiante a direção desta nova legenda, mas não descartou esta possibilidade. Então vamos aguardar a próxima quinta-feira, quando a convenção será realizada e as deliberações a partir dessa convenção definirão as lideranças desse novo partido. Com relação à questão da reforma administrativa, o presidente determinou, ele vem fazendo análise com relação a essa reforma administrativa, primeiro porque ele gostaria de destacar a importância que ele atribui ao funcionário público, a confiança que ele tem no funcionário público, o respeito que ele tem no funcionário público, e a partir dessa contextualização, ele determinou o aprofundamento dos estudos e dos reflexos da proposta da reforma administrativa junto ao Ministério da Economia, antes de enviá-la ao Congresso. Como eu disse, entendendo que o funcionalismo é parte do todo do Estado, a quem ele muito respeita, e ao longo dos 28 anos como legislador, ou deputado federal ou estadual, ele sempre esteve ao lado desta classe que é tão importante para a conformação do Estado. Boa noite, Murilo Fagundes, da agência Bloomberg. Eu queria saber sobre a reunião de ontem que o presidente Bolsonaro teve com o CEO da Huawei no Brasil. Ele disse que só ouviu o CEO. Eu queria saber o que foi tratado nessa reunião, se eles discutiram o leilão de 5G, enfim, o que o senhor pode nos dizer? Sim, é nesta linha que eu iluminarei as percepções do presidente. Então foi um encontro, eu não diria de cortesia, mas um encontro onde o CEO apresentou características e possibilidades desta tecnologia tão importante para o futuro das comunicações no mundo. O presidente acolheu essas percepções, no entanto, aspectos técnicos relativos à seleção e os prosseguimentos dos estudos são de responsabilidade do MCTIC e já estão sob a batuta do MCTIC. Nós temos uma previsão para o ano que vem do lançamento de um documento, me faltou a palavra aqui agora, para que seja elaborada estudos e que as empresas apresentem as suas propostas. Boa noite, Luciana Verdolin, da Jovem Pan. Tudo bom, Luciana? Com relação à reforma administrativa, pesou o fato dos sindicatos estarem ameaçando manifestações, estarem ameaçando greve? Não, o presidente não me revelou nenhuma preocupação nesse sentido, mas esboçou de forma bastante clara, e eu repito, o seu respeito, a sua confiança e a importância que ele atribui ao funcionalismo público para a constituição do Estado, para a conformação do Estado. Ele não deixou claro e, como eu disse, não iluminou essa preocupação específica que foi colocada à apreciação por você. Manuela. Boa noite, porta-voz, tudo bem? Bom, Manuela. Desculpa
Se o senhor já falou sobre isso, Fala mas... um pouquinho parado o microfone. Isso. Perdão. O Obrigado. presidente foi convidado para assistir o jogo do Flamengo, ele tem previsão de ir, como que está? Não há previsão. Eu até há cerca de 2, 3 semanas, eu não me recordo, cheguei a comentar essa possibilidade, ainda não referendada nem naquela ocasião e agora muito menos. Não há perspectiva de momento do presidente participar dessa atividade, mas naturalmente estará torcendo pelo Flamengo, assim como todos nós brasileiros, independente da coloração do clube a quem nós ou por quem nós torcemos. Obrigada. Existem algumas viagens do presidente internacionais, algum de vocês nos Eu queria perguntar agora. Roniara. Tudo bom? Tudo bom, Roniara? Roniara Castilhos, TV Globo. Eu queria saber, porta-voz, se tem previsão de viagem do presidente para essa semana. Sim. E quais seriam os compromissos dele? Eu acho que é na sexta-feira, né? Perfeitamente. Na sexta-feira, o presidente estará na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, onde proferirá uma palestra sobre o governo, sobre o Estado brasileiro, sobre as perspectivas do Estado brasileiro para os oficiais que cursam aquela escola. É a escola de mais alto nível do Exército brasileiro. Hoje, inclusive, o general Heleno e o general Fernando estiveram com o presidente e relataram assuntos, temas que poderiam ser utilizados pelo presidente para compor essa palestra, esse bate-papo que é tão importante para a escola e temos que reconhecer também por parte do presidente para o chefe do Poder Executivo. Na mesma sexta-feira, em seguida, ele terá uma atividade no Centro de Capacitação Física do Exército, é ali do lado. A Escola de Estado-Maior fica na Praia Vermelha, o Centro de Capacitação Física do Exército fica do outro lado, na Urca. Então, o presidente tem um curso de Educação Física, então ele será homenageado na Escola de Educação Física do Exército, do outro lado ali do Morro da Urca. E no sábado, o presidente participará do jubileu da Brigada de Infantaria Paraquedista, lá na Vila Militar. Então são 3 atividades no Rio de Janeiro, nesta semana que se finda. 30, então foram tratados assuntos da pasta, assinaturas por parte do senhor presidente da República e indicações de algumas autoridades para os tribunais superiores de estados das respectivas unidades da federação. Às 9 horas nós tivemos a 23ª reunião do Conselho de Governo, onde nós pensamos alguns assuntos, os quais vou iluminar para vocês. O presidente da República, inicialmente, agradeceu o empenho, o trabalho de toda a equipe e fez alguns comentários diversos, normalmente no sentido de valorizar esse trabalho. Destacou que em recente contato telefônico com o príncipe herdeiro saudita, este afirmou uma vez mais o propósito de investir cerca de 10 bilhões de dólares no Brasil no mais curto prazo. Posteriormente, alguns ministros fizeram uso da palavra. Destacamos alguns deles. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, lembrou a realização, no próximo mês, da 25ª Conferência Internacional sobre Mudança Climática, a COP25, a ser realizada em Madrid. E sobre o assunto, fez alguns comentários destacando a legislação ambiental brasileira, que é uma das mais severas do mundo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comentou sobre o percentual de desmatamento divulgado ontem, observando que o período considerado compreende agosto de 2018 a julho de 2019. Portanto, com metade desse intervalo sob a gestão do presidente Bolsonaro. Destacou que a solução para o desmatamento está ligada diretamente às seguintes ações: regularização fundiária,
criação das zonas econômicas ecológicas, pagamento por serviços ambientais, pagar para preservar, agenda da bioeconomia e ainda operações de comando e controle. Comentou que a exploração mineral e madeireira já ocorre nas terras indígenas, só que de maneira errada, equivocada, predatória e irregular. A proposta do governo federal é a de regulamentar essa exploração e fazer que aqueles que exploram cumpram rigorosamente os marcos legais. O advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, fez uma breve apresentação sobre a organização e atribuições da Advocacia Geral da União, destacando que aquele órgão é responsável, ao fim e ao cabo, pela defesa institucional do Estado brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, iluminou como fato extremamente positivo o descontingenciamento e a significativa redução do déficit previsto para 2019, passando de 130 bilhões para aproximadamente 80 bilhões. Essa redução foi possível graças à exitosa cessão onerosa e também às ações de desinvestimento. O ministro da Defesa, general Fernando, frisou que sua pasta havia sofrido o maior contingenciamento entre os ministérios, cerca de 44%, e que todo esse percentual, felizmente, foi descontingenciado.